Hoje eu vou mostrar como isso vai blindar suas contas online de ataque, como você pode proteger toda a sua vida digital, demonstrar na prática cada uma das tecnologias que ela tem e os riscos que você está tomando por utilizar os métodos de autenticação comuns, como SMS, e-mail e aplicativo de OTP. Enquanto eu explico, vamos para um unboxing rápido. Se você deduziu que eu comprei duas, uma para usar no dia a dia e a outra para backup, não está errado, mas existe um motivo que é essencial que você saiba, especialmente se tem muita coisa importante no seu celular agora, mas eu já falo sobre isso. É importante que você entenda a gravidade do problema. Senhas são vulneráveis. Essa imagem que mostra a quantidade de tempo que é necessário para quebrar uma senha é totalmente real. Hoje, com placas de vídeo capazes de testar 100 milhões de hashes por segundo e listas de hashes de senhas comuns disponíveis na Dark Web, somente o login e senha não é mais suficiente para manter a sua conta segura. Pior ainda se elas estiverem anotadas no seu bloco de notas. Foi por isso que as principais plataformas do mundo adotaram o 2FA, mas as formas de 2FA mais usadas têm seus problemas de segurança. A autenticação por SMS é a pior de todas elas, pois por algum motivo é estranhamente fácil colar seu chip. Já os aplicativos OTP são vulneráveis a ataque de phishing, isso é, quando o hacker te manda um link para um site que se assemelha ao original, e assim que você digita seu login, senha e código de autenticação, o atacante tem tudo o que é necessário para acessar sua conta e se manter logado. O e-mail é seguro se as suas contas de e-mail também estiver segura, mas todos esses métodos sofrem do mesmo mal. Estão todos logados nesse exato momento no seu celular. Isso quer dizer que em caso de furto do seu aparelho, o criminoso tem acesso a tudo o que ele precisa para sequestrar suas contas, utilizando as funções esqueci minha senha e recebendo os códigos de autenticação por SMS, e-mail e OTP que já estão no seu próprio aparelho, aplicando golpes em seus contatos, acessando suas fotos e arquivos pessoais e fazendo uma baguncinha na sua conta bancária. Com a YubiKey é possível utilizar um aplicativo ODP com a adição de uma camada de segurança, porque agora é necessário o acesso físico ao dispositivo para desbloquear o aplicativo, mas ela também pode utilizar o padrão mais seguro atualmente, o FIDO. Imagino que a primeira pergunta que vem à sua cabeça é o que impede que alguém simule ou clone a minha chave de segurança. Na realidade isso é impossível, porque a forma como essas chaves funcionam é que a chave privada fica armazenada em um módulo de segurança dentro do dispositivo. Quando cadastrar ela em um site compatível, uma nova chave pública é criada derivada da sua chave privada única. O site armazena essa chave pública e sempre que tentar logar, o dispositivo vai recriar a mesma chave pública e mandar para serem comparadas. E a segurança vem do fato que somente sua chave privada pode derivar essa chave pública. Não é possível saber qual a sua chave privada do seu dispositivo só observando a chave pública, e somente você e o site sabem a chave pública, pois a conexão é criptografada. O primeiro padrão que eu vou demonstrar é o OTP, de One Time Password, ou senha de uso único. Esse é o padrão mais comum e provavelmente você já utilizou por meio de um aplicativo de celular. Com essas chaves físicas também dá para fazer e fica muito mais seguro. Eu poderia estar demonstrando isso com qualquer site de jogos tipo Xbox, PlayStation, Nintendo ou redes sociais como Instagram, Twitter e TikTok. Mas para fazer propaganda para os meus outros dois vídeos em que eu montei um servidor, eu vou ativar a autenticação de 2 fatores no meu servidor. Eu vou acessar digitando umbrel.local no navegador. E aqui nas configurações tem a opção de ativar o 2FA. Ele vai gerar esse QR Code, que eu vou usar o aplicativo da YubiKey para escanear. Primeiro vou inserir uma das chaves, lembrando que estarei utilizando uma para backup e a outra para uso no dia a dia. É só clicar em adicionar conta. Dá para adicionar manualmente ou escanear o QR Code. Irei escanear usando a função de captura de tela. Reconheceu. Vou só mudar o nome aqui para umbrel.local. Pronto, apareceu aqui embaixo. Mas antes de eu copiar o código e validar no Umbrel, irei repetir o mesmo processo na chave reserva. Inserir a chave, abrir o aplicativo, escanear o QR Code, renomear para umbrel.local. Agora posso copiar o código que ela gerou e validar no servidor. Agora as duas chaves são capazes de gerar o exato mesmo código temporário.
Para dar uma mudança no cenário, vim até esse balanço e iremos configurar agora utilizando o padrão FIDO na minha conta do Google, porque um dos requisitos para monetizar o canal é a ativação do 2FA. Então eu venho aqui em gerenciar minha conta do Google, segurança, chaves de acesso, que é uma chave de acesso, vou pegar aqui uma das chaves, inserir e tocar nela. Agora ele vai solicitar um PIN, que eu configurei na primeira vez que eu utilizei. Para facilitar, vou renomear para YubiKey5, entre parênteses, backup. Agora, por alguma razão, eu tentei várias vezes configurar a segunda chave e simplesmente não estava reconhecendo. Então eu desisti de usar o Safari e tentei pelo Brave e funcionou sem problemas. Salvei como YubiKey5 NFC. E agora eu consigo acessar minhas contas do Google sem nem mesmo precisar digitar a senha. Mudei de ângulo, dessa vez para configurar a conta da Microsoft, e novamente tive problemas para configurar usando o Safari. A opção simplesmente não aparecia. Tentei novamente com o Brave e a opção estava lá. Por algum motivo o Safari não funciona bem com o FIDO. Então é só clicar em próximo, inserir a chave, tocar nela, digitar o PIN e repetir o mesmo processo para a segunda chave. Lembra quando eu falei que ter duas era essencial para quem tem um celular com muita coisa importante? Independentemente do tipo de desbloqueio que usa, seja por digital ou facial, você precisa cadastrar uma senha em caso de falha desses sistemas. E o grande problema é que tanto no Android quanto no iOS é possível resetar a senha da sua conta utilizando a senha de desbloqueio do seu celular. Isso quer dizer que se o criminoso souber qual a senha que você digita quando o reconhecimento facial falha, ele pode mudar a senha do seu iCloud, no caso do iPhone, desativar o Find My Phone e a partir daí sequestrar o seu celular e tudo que estiver nele. Isso é uma falha de segurança tão grave que depois de repercutir com vários casos acontecendo nos Estados Unidos, a Apple adicionou na versão 16.3 do iOS a possibilidade de ativar o 2FA na conta usando obrigatoriamente dois dispositivos compatíveis com FIDO. E é isso que eu vou demonstrar agora. Deixa eu só ativar a gravação de tela. Pronto. Agora é só ir em ajustes, ID da Apple, senha e segurança. Depois em chave de segurança, aqui ele dá uma breve explicação e como podem ver, por questões de redundância, ele exige que sejam duas. Então se quiser proteger o seu iPhone, vai precisar desembolsar o dobro. Vou clicar em continuar, inserir a senha do meu celular. Então como o meu iPhone não tem entrada USB-C, eu vou usar a conexão por NFC. Digitar o PIN, encostar novamente, colocar o nome. Agora encostar a segunda chave e repetir o processo. Vou manter minhas contas conectadas. Pronto, chaves adicionadas. Agora, mesmo que o meu celular seja roubado, eu ainda consigo acessar a minha conta usando a YubiKey como chave de autenticação ao invés do meu dispositivo confiável, podendo rastrear sua localização e bloquear ela remotamente. Porém, ainda é extremamente necessário que ative o código de tempo de uso e bloqueie a alteração de código e de conta, porque ainda é possível facilmente remover as YubiKey usando o código de desbloqueio do celular. Obrigado, Apple. E que se quiser saber como o aplicativo OTP funciona no celular, é só usar a conexão NFC e todas as senhas temporárias vão aparecer, inclusive a do servidor que eu adicionei mais cedo. Se você curtiu o que eu mostrei até agora, sabe que tem muitas outras coisas legais que dá para fazer com essas chaves, como por exemplo, bloquear o seu PC para só ser possível logar utilizando uma dessas chaves, ou a função Smart Card para substituir aqueles cartões que usamos para bater ponto no trabalho, ou a função OpenPGP para armazenar sua assinatura digital em um hardware físico. Porém, eu não uso para essas funções e por isso não coloquei elas no vídeo. Se ficou interessado, vou deixar um link para a compra em sites confiáveis na descrição. Por hoje é isso e fui!